Antes de você se assentar, e daqui a pouco nós podemos nos assentar, mas agora com reverência, vamos permanecer em pé, para lermos a palavra do Senhor, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Não? Quem encontrou, fala, encontrei. Quem não encontrou, faz... Meu Deus, gente. Tem gente lenta aí no nosso meio, tá bom, vai, tudo tem problema. Eles vão colocar aqui na tela também, aí você pode acompanhar. Amém? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 até o versículo 6, eu leio da versão NVI. A Bíblia diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Antes de nós orarmos, eu só gostaria de repetir o versículo 1 que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez nesse dia, porque sabemos que a tua presença está nesse lugar. E é exatamente por essa presença, exatamente pelo Senhor, pelo nome do Senhor, Pai, que nós estamos nessa noite nesse lugar. Nós não queremos, Jesus, de maneira alguma estar aqui para ouvir a minha voz ou a voz de qualquer homem nesse lugar. Nós estamos aqui interessados a ouvir a única voz que nós queremos, que é a voz do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós te damos liberdade nessa noite, pedimos, Espírito Santo, cale a minha voz, para que a gente ouça a sua, Senhor, e sejamos ministrados pela tua palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Se você puder, sente-se no seu lugar. Olha, obrigado, viu, mano? Eu vi que surgiu uma presença aqui trazendo água gelada. Glória a Deus. Gente, como esse texto é um texto muito conhecido, se você não conhece esse texto, já quero logo falar para você que esse é um dos textos mais importantes que nós temos na palavra de Deus, acerca deste tema que nós vamos trabalhar no dia de hoje, que é a fé. O texto de Hebreus capítulo 11, ele vai trabalhar desde esse começo desse versículo 1 que nós lemos, sobre o que é a fé, que é a certeza, como diz aqui, é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Mas ele vai trazer também inúmeros testemunhos de homens de Deus que provaram e experimentaram do poder que a fé tem ao longo da história. Então eu desafio você, eu não vou ler todo o capítulo aqui, mas eu desafio você depois a ler esse capítulo 11, e que depois, logo nos primeiros versículos do capítulo 12, termina dizendo para nós aquilo que nós oramos aqui, que nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele com alegria entregou a vida dele por nós, por isso nós devemos ter fé. Mas o tema que eu quero abordar aqui hoje é exatamente sobre isso, é a fé. A fé, porque isso é algo que é importantíssimo para nós cristãos. Mas para nós começarmos, eu quero fazer uma pergunta, e aqueles que se consideram alguém de fé, levante sua mão. Então, quem aqui se considera alguém que tem fé? Levanta sua mão, onde você estiver. Eu faço essa pergunta porque isso é uma indagação que é importante para nós como cristãos fazermos. Será que eu sou alguém que tenho fé? Será que eu sou alguém que manifesta a fé na minha vida?
E a verdade é que todos nós, a maioria de nós, nos consideramos alguém de fé. Porque parte do simples princípio de que nós estamos aqui porque cremos em alguma coisa. E a nossa crença, claro, aqui é no Senhor Deus. E eu espero que isso seja aquilo que você acredita. Mas a fé, como nós estamos falando, é exatamente isso. Significa crer. A fé significa você acreditar em alguma coisa. E a fé, ela é algo que qualquer pessoa pode ter. Porque a fé, ela não tem a ver só com a questão da espiritualidade. A fé, na verdade, ela tem a ver com coisas naturais da nossa humanidade. Por isso que eu disse que a fé significa crer, significa acreditar. Então, a verdade é que a fé está ligada a tudo aquilo que você decide acreditar, independente da razão. Independente de qualquer coisa, quando você decide acreditar em algo, você está exercendo a sua fé. Então, ter fé é você simplesmente não ter dúvida sobre alguma coisa. Então, como exemplo, a própria fé cristã, a fé que nós temos em Deus. Por isso que nesse texto de Hebreus que nós lemos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, a fé cristã é você crer independente de qualquer coisa, independente do que se diga, de que há um Deus criador de todas as coisas, há um Deus que moldou eu e você, há um Deus que decidiu se fazer homem, morreu numa cruz por mim e por você. Nós, independente do que falam, independente do que digam para nós, independente da razão, independente da ciência, eu e você decidimos crer que Jesus é o nosso Deus e decidimos ser totalmente dependentes e servos desse Deus. Então isso é a fé cristã. Mas a fé também está em algumas outras coisas naturais, como por exemplo, você frequentar uma faculdade. Você não decide frequentar uma faculdade simplesmente pelo fato de cumprir uma coisa. Eu vou frequentar a faculdade como alguém, por exemplo, que decide dormir. Não, você decide frequentar uma faculdade porque você acredita que aquela formação, aquele curso que você escolheu, vai te transformar em alguém profissionalmente realizado, alguém feliz, alguém bem sucedido na sua vida. Então é uma forma de manifestação de fé. Porque a verdade é que nós não temos garantia nenhuma de como você vai ser depois que você se formar. Mas você acredita que ao se formar, você vai ser bem sucedido naquilo que você faz. Do mesmo jeito que a fé também pode se manifestar quando você decide entrar num avião, por exemplo, para viajar. Tem muitas pessoas que dizem que é mais seguro você andar de avião do que de carro, porque há mais pessoas que morrem de carro do que de avião. Mas a verdade é que quando você decide entrar no avião, independente disso que falam, qual é a garantia que você tem de que o avião não vai cair? Nenhuma. Mas você decide crer que aquele avião não vai cair. Amém, aleluia, glória a Deus. Confesso para vocês que a minha fé é testada sempre quando eu entro no avião. E o Senhor tem sido fiel. Aleluia. Mas eu lembro também de que eu tive uma discussão uma vez. Eu estava conversando na mesa de um restaurante com algumas pessoas que nós estávamos gravando um longa-metragem. Para quem não sabe, eu sou, além de pastor, eu sou cineasta. E eu estava trabalhando num longa-metragem e nós estávamos sentados uma equipe, para quem sabe ou para quem não sabe também eu vou dizer, uma equipe de cinema, ela na sua grande maioria é formada por pessoas que não creem em Deus. E eu dizia para as pessoas na mesa, porque as pessoas ficavam discutindo assim: que signo você é? Aí a pessoa falava: eu sou de Leão. Aí a pessoa falava: tá explicado. Eu falava: tá explicado o quê? Eu falava: gente, isso que vocês têm é fé. A diferença entre eu e você é que eu decido ter fé em Deus. E eu tenho os meus motivos para isso. Você decide ter fé na astrologia. Ou você pode me dizer que pela ciência, o mar mexendo a 90 graus e a lua estando, cheia no dia, me faz ser alguém ciumento. Você pode provar isso para mim? Se você não pode provar, é uma questão de fé. Ou assim como a ciência afirma que não, é muito provável que o mundo tenha sido criado pelo Big Bang. Aí eu pergunto: você pode me provar isso? Não, não posso provar, mas há inúmeros estudos que podem nos levar para esse lado. Eu falo: então
você tem fé também. A única diferença é que eu tenho fé em Deus e você tem fé no cientista louco que disse isso. Então tudo é uma questão de fé. Portanto, entenda uma coisa: a fé é uma decisão de crer. A fé, ela é uma decisão, ela é algo que nós permitimos nós mesmos acreditarmos, independente de qualquer coisa. E baseado nisso, eu quero que você entenda que a sua vida é um resultado daquilo que você decide crer. A sua fé, ela é importante para formar a sua identidade, a nossa identidade. Então, voltando agora para o nosso contexto cristão, eu quero que você entenda que a fé, ela é extremamente importante para que a gente possa viver a nossa vida com Deus. Por isso que no último versículo que nós lemos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que quem quer se aproximar dele, creia que ele existe. E como no texto que nós lemos, diz que além de que nós podemos nos aproximar dele crendo, ele recompensa aqueles que o buscam. Então o que eu quero que você entenda, partindo desse ponto e indo um pouco mais profundo nesse assunto da fé, eu quero levantar um exemplo de um cara que muitos de nós aqui conhecemos. A maioria, eu acredito, que conhece a história de um cara chamado Jó. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Se você não conhece a história de Jó, não tem problema, eu vou explicar. Mas talvez você já tenha ouvido sua avó, isso é coisa de vó. Coisa de vó falando assim: ai Deus, me dá a paciência de Jó. Quem já ouviu esse? Não chega a ser um ditado, né? Sei lá o que, um termo. Sei lá, paciência de Jó, aquela pessoa tem a paciência de Jó. Isso porque Jó é alguém que agiu com paciência, mas a paciência de Jó, ela provém da fé de Jó. A paciência, ela provém dessa palavrinha de 2 letras e um acentinho agudo, como diz o pastor Ernesto, acentinho, fé. Então, independente de o livro de Jó ser um livro complexo, ser um livro difícil da gente entender, eu quero aqui dar um breve resumo sobre a história desse cara, para que a gente possa pensar em cima disso. A Bíblia começa dizendo lá no primeiro capítulo de Jó, que Jó era um homem que vivia numa cidade chamada Uz, uma cidade chamada Uz. E aí esse homem Jó era um homem muito rico, era um homem que possuía muitas riquezas, e mais do que isso, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que permanecia fiel a Deus. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. E aí, logo que nós vemos no versículo 1, havia uma característica importante na vida de Jó. Lá no versículo 1 já diz que ele não se desviava e se mantinha afastado do mal, ou seja, Jó era zica, Jó era o bichão. Só que acontece um detalhe importante. Um dia num diálogo entre Deus e o capiroto chamado Satanás, Satanás questiona essa posição de Jó. Ele faz a seguinte indagação, ele fala: ô Deusão, é fácil Jó se manter firme contigo, ele tem tudo, ele tem as tuas bênçãos, ele tem riqueza, é muito fácil. Então Deus fala: beleza, então pode testar Jó, tira tudo dele, pode tirar, você vai ver que ele vai permanecer. E aí então, a partir daí, gente, eu estou falando só do primeiro capítulo de Jó. A partir daí Jó, meu irmão, Jó leva uma lavada da vida. Jó perde tudo, tudo. Começam a chegar os servos dele dizendo: seu rebanho morreu, os cabritos foi roubado, as ovelhas foi levado, mataram todo mundo, só sobrou eu para te contar a história. É mais ou menos assim que os servos dele dizem para ele. Depois ainda chega alguém e fala: mano, rolou um vendaval, a casa onde seus filhos estavam foi destruída e morreu todo mundo, 10 filhos. Aí um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, Jó já tinha perdido toda a sua riqueza, Jó tinha perdido seus filhos. Aí ainda vem a esposa de Jó e diz o seguinte: você ainda tenta manter a sua integridade? Mulher deve ter falado assim: nossa Jó, você é burro, hein? Aí ela fala o seguinte:
amaldiçoa esse Deus e morre. Morre, ô desgraça. Aí sabe o que Jó responde para ela? Depois de ter perdido tudo já, Jó responde o seguinte para ela: você fala como uma mulher insensata. Em outros termos, trazendo para a nossa realidade, fala: para de ser burra. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, olha o que diz: Jó não pecou com seus lábios. Aí a esposa de Jó abandona ele. A esposa vai embora, mete o pé. Depois disso, Satanás ainda vira e fala: bom, ele permaneceu, mas Deus, quero ver ele permanecer agora doente, sem saúde. Porque ninguém pode amar mais a Deus estando doente a ponto de quase morrer. Deus permite, então tá bom. Depois ele disse, ele é acometido de uma doença terrível, terrível. E aí, Jó, como um ser humano comum, normal, ele começa a questionar o porquê disso. Ele começa a perguntar a Deus por quê. E aí começam a aparecer os seus amigos, dizendo que ele era culpado, que era o pecado dele, a culpa de tudo que está acontecendo. E ele dizia: não, mas eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a Deus. E aí ele começa a questionar a Deus. Mas a verdade é que a gente vê um homem que era íntegro, reto, balinha, passando um perrengue que talvez eu e você, se juntar aos perrengues de todo mundo aqui, não tenha chegado ao nível de Jó. E no final da história, esses questionamentos que Jó faz com relação àquilo que estava acontecendo com ele mesmo, esses questionamentos movem Deus aí ao encontro com Jó. E Deus conversa com Jó. E Deus, de uma maneira, e aí eu desafio você a ler lá, Deus de uma maneira muito sincera, Deus fala para Jó: Jó, você não entende nada do mundo, filho. Você está olhando as coisas do teu ponto de vista. Mas tudo bem questionar. E aí, Deus vai ensinando o conceito real de justiça, da criação. Deus tem um diálogo com Jó. Deus responde Jó. E aí, no final da história, nós vemos que esse Deus que vem, conversa com Jó pessoalmente, ensina o conceito e etc. Encontra em Jó alguém que mesmo com dúvidas, se manteve fiel. Alguém que mesmo com dúvida, permaneceu em fé. E então, no final de tudo, ainda Jó se arrepende de ter questionado, de ter tido dúvidas. E aí, Deus vem e restitui tudo aquilo que Jó tinha em dobro. Restitui a saúde, restitui os filhos, restitui as riquezas, restitui a esposa. Deus faz tudo novo na vida dele. Agora, para a gente caminhar melhor aqui, e eu chegar em 3 pontos que eu quero trabalhar aqui conosco. Eu quero que você reflita comigo 2 coisas importantes em cima desse resumo que nós vimos da história de Jó. A primeira delas é que Jó, ele foi testado nas áreas mais importantes da sua vida. Por exemplo, Jó foi testado na sua saúde. E de fato, quando mexe com a nossa saúde, naturalmente a nossa fé tende a ficar abalada. Porque não é fácil permanecer firme quando nós estamos doentes. Eu não sei se alguém aqui já passou por uma grave doença, mas se alguém aqui já viveu dentro de casa ou com um amigo próximo, alguém que ficou doente, você sabe que não é fácil. Jó foi testado na sua saúde. Jó foi testado na sua família, perdeu os filhos, perdeu o seu casamento. Jó foi testado nas suas emoções. A Bíblia diz que Jó ficou extremamente depressivo, a ponto de amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. Falar: mano, tá louco, era melhor não ter nascido do que estar vivendo o que eu estou vivendo. Jó foi testado nas suas amizades, nos relacionamentos que ele tinha ao redor dele. E Jó foi testado também na sua espiritualidade. Jó foi testado nas áreas mais importantes da vida dele. Eu diria que em todas as áreas da vida dele. Mas a coisa mais louca disso aqui, dele ter sido testado,
é que Deus não se opõe a isso. Deus não se opõe a Jó ser testado, exatamente porque há uma importância gigantesca em nós sermos testados. Essa é a primeira coisa que eu quero que você reflita comigo. Muitos aqui conhecem a história de um homem chamado Thomas Edison. Quem conhece esse cara? Quem sabe quem é? Thomas Edison. Gente, olha como pregação também é cultura. Thomas Edison foi o cara que inventou a lâmpada. O cara que inventou a lâmpada. Se você tem luzinha dentro de casa hoje, sem depender de um lampião com foguinho lá que fica queimando, é porque esse cara inventou aquela paradinha de vidro com filamentinho dentro que se chama lâmpada, que é a lâmpada elétrica. Só que quando você vai ler a história desse cara, você vai ver que ele, desde o começo da sua caminhada, profissionalmente falando como inventor, ele já tinha o desejo de criar essa lâmpada. E aí, a história diz que ele testou 1.200 vezes até chegar no resultado ideal. 1.200 vezes. Você tem noção do que é isso? Você construir a mesma coisa 1.200 vezes até você conseguir ter um resultado. E aí, a história conta que ele até conseguiu fazer uma lâmpada ficar acesa por 48 horas com algum tipo de material, antes dela queimar, explodir e jogar fora tudo que ele tinha feito. E vamos ser sinceros, uma lâmpada que dura 48 horas, nós precisaríamos ganhar muito mais dinheiro do que vocês ganham hoje para conseguir sustentar uma casa comprando uma lâmpada a cada 48 horas para cada cômodo. Então, não adiantou, porque para ser perfeito, a lâmpada precisava permanecer acesa muito mais tempo do que 48 horas. E além disso, neste processo de testar a lâmpada 1.200 vezes, a história conta que ele criou mais de 1.000 outras coisas derivadas dessa invenção. Então, o que eu quero dizer é que o teste da lâmpada, os testes até que a lâmpada funcionasse, foram 1.199 tentativas frustradas, até que na 1.200 como que fala isso? 1.200 aleluia, é a língua dos anjos, gente. Na tentativa número 1.200, obrigado, a lâmpada funcionou. Isso porque, gente, testar é algo importante e fundamental para se chegar em um objetivo e um resultado ideal. Então testar é algo importante, e o teste mostrou que a fé daquele homem chamado Jó não era algo frágil, mas sim algo inabalável a Deus. A fé de Jó, para ser comprovadamente boa, teve que ser testada, e foi comprovado. Agora, é exatamente por isso que para nós, na nossa vida, na nossa realidade, é importante nós sermos testados também. Deus nunca vai se opor aos testes que a vida, ou o próprio Satanás, ou o próprio Deus vai impor para nós, porque para nós sermos aprovados com sucesso no resultado final da nossa vida, que é um dia nos encontrarmos com Cristo na eternidade, nós precisamos ser testados na nossa fé. Com certeza, assim como fez com Jó, Satanás vai todos os dias questionar a minha e a sua fé. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9, não precisa abrir. A Bíblia diz assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, ou seja, muitos testes. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isto resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora,
creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação. Pedro estava dizendo exatamente isso que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Ser testado é algo que é importante para a nossa vida, para que a gente consiga um dia ser aprovado, a aprovação, para viver na eternidade com Deus. Sem ser testado, nós não conseguimos ver qual é o nível da nossa fé. E isso é maravilhoso. Como no texto diz, como o ouro é testado no fogo, porque se ele for um ouro impuro, ele é purificado no fogo. Se ele for um ouro de baixa qualidade, ele derrete até ficar a sua grande essência de valor. Eu e você precisamos ser testados na nossa fé para chegarmos nisso. E só um parêntese aqui. Só um parêntese. Isso também mostra para nós de que Deus, guarde isso que eu vou te dizer. Deus, por melhor que Ele seja e mais abençoador que Ele seja, isso tudo mostra para nós que Deus está muito menos preocupado com a tua vida aqui do que com a tua vida na eternidade. Se para você ter a sua fé aprovada, você precisar perder tudo aqui na terra para que você tenha a vida com Ele na eternidade, Deus vai permitir que isso aconteça, porque para Ele é muito mais importante a sua vida na eternidade com Ele do que a sua vida passageira aqui. Então, nós precisamos ser testados. A segunda coisa importante que eu quero refletir com vocês aqui é que o Deus de Jó é o mesmo Deus que nós cremos. Você crê? Responde para mim. Vocês creem que o mesmo Deus de Jó, o Deus da Bíblia, é o seu Deus? Quem crê nisso diz um amém bem forte aí. Você crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Se nós então cremos nisso, a questão central disso tudo que nós estamos falando não é Deus. A questão não está no que Deus faz ou no que Deus permite que nós passemos. A questão aqui está na nossa fé, porque se o Deus de Jó é o mesmo Deus de hoje, a minha pergunta que eu devolvo para você agora é: a sua fé é igual à fé de Jó? Se o Deus é o mesmo, e nós sabemos que Deus permite Jó ser testado, mas ao mesmo tempo lá no final da história Deus restitui tudo. A pergunta que eu te faço é: diante dos testes que você passa na sua vida, você permanece como Jó, com a sua fé inabalável? Porque a verdade é que nós precisamos, na nossa caminhada com Cristo, permanecermos com a nossa fé como a fé de Jó. Até porque se você falha nos testes, Deus vai precisar insistir nos testes até que você seja aprovado. E se você quer avançar de nível, você precisa permanecer com a tua fé. Se você quer subir de nível na sua vida, você precisa ser testado e precisa ser aprovado em cada teste que você passa. Então, a pergunta é: como está a sua fé? A sua fé está igual à fé de Jó? Uma fé que não se abala por nada. Pode estar tudo maravilhoso, ou pode estar tudo ruim. Pode estar tudo se destruindo, pode estar gente morrendo, sua casa desabando, sua saúde desabando, sua família sendo destruída, um monte de coisa acontecendo, faltando dinheiro, relacionamento dando errado. Você permanece firme com Deus? Nós podemos até questionar Deus, por quê? Deus não se opõe a isso. Nós podemos questionar, mas quando falam para você: abandona esse Deus e morre, como a esposa de Jó falou, nós respondemos igual a Jó. Porque olha o que Jó diz lá em versículo 21 do capítulo 1, diz: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor.
Então aqui nós vemos que Jó, ele permanece firme. Foi bem caipira agora, né? Firme. Mas a questão é que a gente vê que Jó permanece, independente do que está acontecendo. E gente, vamos ser sinceros aqui, tá? A gente está num ambiente aqui de confiança e sinceridade. Mas muitos de nós, quando passamos, por exemplo, por uma decepção de um relacionamento frustrado, uma menina ou um cara ou uma mulher que você amava muito, e o relacionamento falhou, deu errado. Tem muita gente que sai amaldiçoando Deus. Está vendo, Deus? Se o Senhor não tivesse permitido, eu não estava aqui frustrado. Tem gente que no luto da perda de alguém que amava, amaldiçoa Deus, sai da igreja. Tem gente que por causa de uma frustração de alguém que fez algo para você dentro da igreja, decide sair daqui dizendo: a igreja não é para mim. A igreja, esses homens da igreja, são homens problemáticos demais. E a questão aqui é: como anda a sua fé? Por isso, eu quero dizer de uma maneira rápida, para nós não passarmos muito do tempo, apenas 3 coisas que uma fé verdadeiramente fortalecida pode gerar na nossa vida. Porque a verdade, gente, é que fé, talvez todos nós aqui tenhamos. Talvez você tenha fé no seu coração. Talvez você seja alguém de fé, alguém que crê em Deus. Eu sou alguém que tenho fé. Mas quando nós olhamos para a história de Jó, a gente vê que não é o suficiente nós termos simplesmente fé. Nós precisamos ter uma fé fortalecida, uma fé que não se abala, uma fé que pode cair tudo na sua vida, mas você permanece em pé. A primeira coisa que uma fé fortalecida gera na nossa vida é confiança e descanso sempre. Eu vou fazer algo que todo mundo odeia, mas como está calor, já está desconfortável mesmo, a gente fica um pouquinho mais só. Vira para a pessoa que está do seu lado. Aí já teve gente que fez assim: ah não, pastor. Mas vira para a pessoa que está do seu lado e diz: a fé gera confiança e descanso. Já aproveita e dá boa noite para aquele irmão que acordou agora no meio da mensagem. Fala assim: que bom que você veio, o pastor está pregando agora. Olha que loucura, mano. E eu estou tentando ficar mais calmo aqui para não parecer um Mica, que sai daqui e parece que tomou banho depois que pregou, porque aqui está quente também. Mas gente, a primeira coisa que a fé, uma fé fortalecida gera na nossa vida é confiança e descanso sempre. Olha só, a Bíblia diz, lá em Jó, no capítulo 1, versículo 20 a 22, diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a sua cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Se há algo que nós aprendemos com Jó, é que quando nós temos uma fé fortalecida, nós temos a plena convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Alguém que tem uma fé fortalecida sabe que se a minha vida é dele, por maior que seja qualquer tipo de dificuldade, ele está cuidando de tudo. A prática da confiança, ela começa a partir de uma resposta de fé que nós damos a tudo que você conhece do Senhor. O que eu quero dizer é que quanto mais você conhece a Deus, mais fé você tem. Quanto menos você conhece, naturalmente menos fé você tem. Por isso que nós precisamos conhecer mais a Deus e aprender mais sobre esse Senhor que nós servimos. Olha só o que diz a palavra, diz: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
Ou seja, a fé nós adquirimos ao conhecer a grandeza, o amor, o cuidado de Deus, e grande parte disso nós vamos receber na palavra. Mas o que eu quero que você entenda é que quando essa fé que é gerada à medida em que você conhece a Deus, à medida em que você experimenta dele na palavra, à medida em que isso vai sendo gerado no teu coração, nós começamos a aprender a confiar em Deus. E mais do que confiar, descansar no meio de cada luta. Esses dias eu estava pregando sobre Davi aqui, falando de quando ele permaneceu no ambiente errado, e eu disse uma frase que esses dias eu estava ouvindo, e eu fui marcado por essa frase que eu disse, que na verdade acho que não fui eu, foi Deus que falou, de que nós estamos muito mais seguros numa guerra com Deus, do que em casa sem Ele. Então o que eu quero dizer é que você pode estar no meio de uma guerra, quem conhece a Deus, quem vai sendo fortalecido na sua fé, começa a confiar e descansar em Deus, independente de cada coisa. E aí, quando vem aqueles textos maravilhosos que nós amamos, como Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você fala, isso faz sentido para mim. Faz sentido porque todas as coisas é todas as coisas. Quando está tudo bem, eu estou descansado, feliz, graças a Deus, confiando em Deus como nunca. Mas quando está tudo mal, eu também estou feliz, confiante, descansando, porque eu sei que por mim há um Deus que batalha, um Deus que faz tudo que eu preciso, e que se eu estou passando por alguma coisa, é porque Deus entendeu que eu preciso ser testado na minha fé. Então a confiança vem através de uma fé fortalecida, e nos ensina a permanecer, a não reclamar, e nos ensina a ser fiel. Olha só que coisa maravilhosa. A palavra fé, ela tem origem do grego, que é pistia, que indica o sentido de acreditar. Mas no latim, que também é muito usado, ela é fides, que remete não só a acreditar, mas remete também à fidelidade. Sabe o que eu quero dizer? É que fé nos ensina a ser fiel a Deus em todo quanto é tipo de situação, mas isso só é possível para aqueles que confiam em Deus. Então, resumindo tudo, nós precisamos fortalecer a nossa fé, para nós termos a certeza e a convicção, como no texto de Hebreus que nós lemos, de que a fé me faz confiante, me faz descansar em todo quanto é tipo de situação. E mais do que isso, no texto que nós lemos de Jó, a Bíblia diz que mesmo depois de tendo perdido tudo, diz que ele rasgou as suas vestes e se prostrou em adoração a Deus. Mano, vamos ser sinceros aqui, quantos de nós a gente vem aqui para a igreja, e a gente adora a Deus quando está tudo bem? Jó adorou a Deus, prostrado com o seu rosto no chão, depois de ter perdido tudo. Confiança e descanso faz a gente adorar a Deus, independente de qualquer coisa. Então, a diferença entre nós e ele, é que a fé de Jó era inabalável, independente de qualquer coisa. Porque mesmo perdendo tudo, mesmo com a vida desgraçada, ele confiava, e descansava, e adorava a Deus, e permanecia. A segunda coisa que a fé gera, é arrependimento e a certeza da salvação. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado. A fé gera arrependimento e a certeza da salvação. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então presta atenção nisso, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. O que quer dizer isso? É que o que nos salvou da morte, o que nos salvou dos nossos pecados, o que nos salvou do inferno, é a graça de Jesus, manifestada no sacrifício dele na cruz. É somente o sacrifício de Jesus e a sua graça que nos salva,
Somente isso, é isso que o texto está dizendo. Não é obras, não é nada do que você possa pensar. É a graça de Jesus e o sacrifício dele. Mas a fé, como diz no texto, é a porta de entrada para isso. Porque eu preciso primeiro crer de que somente Jesus e que somente essa graça pode me salvar, e de que eu preciso dele para a minha vida mais do que qualquer coisa. É necessário crer, porque a fé, quando ela é gerada dentro do meu coração, e eu creio que eu preciso da salvação que está em Jesus Cristo, essa fé me leva ao arrependimento dos meus pecados. E é exatamente por isso, só para reforçar, Paulo diz aos Romanos: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Portanto, o que nos salva é o sacrifício de Jesus, o que nos alcança é a graça de Jesus. Mas você precisa manifestar a sua fé e reconhecer que nós precisamos de Jesus, e não só uma vez quando nós nos encontramos a primeira vez com Jesus, mas é um reconhecimento de que nós precisamos de Jesus sempre, todos os dias. Uma fé que gera o arrependimento e a certeza da salvação é uma fé que me leva a me arrepender todos os dias da minha incapacidade de viver uma vida de santidade diante de Deus. Eu preciso crer que eu necessito de Jesus todos os dias, não é uma vez só, é todos os dias. É todos os dias se colocar diante de Deus, e independente de como foi os seus dias, falar: Senhor, eu me arrependo de qualquer coisa que eu tenha feito que desagrada ao Senhor, porque eu sou dependente do Senhor, eu preciso da tua graça todos os dias. É por isso que hoje muitos perguntam, quando a gente pergunta na igreja se é verdade, você tem certeza da sua salvação? Muitos respondem: não, eu não sei. Isso é porque ainda precisa ser fortalecida a fé dentro do coração. Porque se eu creio que Ele me salvou, e isso não depende de mim, é pela graça, se a minha fé se manifesta nisso, e caminho de uma forma que agrade a Deus em santidade, eu tenho a certeza da minha salvação. E a terceira e última coisa para acabar, diga um glória a Deus. Obrigado. Tem uns que deram glória a Deus mais forte aí, viu? Eu percebi. De uma maneira rápida, a terceira coisa é que a fé gera relacionamento com Deus. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: relacionamento com Deus. Olha só, a coisa mais maravilhosa disso tudo, gente, é que por fim, a fé, além de me levar à salvação e me fazer confiar em Deus, ela ainda me garante um relacionamento pessoal com o meu Salvador. Olha só, eu fico emocionado, de verdade. Lá em Jó, no capítulo 42, o último capítulo desse livro, olha o que Jó diz para Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei, e lhe farei algumas perguntas e você responderá. E aí olha o final daquilo que Jó diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó foi testado, Jó sofreu, Jó perdeu tudo, Jó quase morreu, e no final, e presta atenção nisso, antes de ser tudo restituído, antes, Jó ainda estava numa situação miserável. Antes disso, o depoimento de Jó mostra a gratidão de alguém que, por permanecer em fé, experimentou de um relacionamento pessoal com Deus.
Jó diz: antes eu apenas te conhecia porque falava de você, porque alguém dizia de você, porque antes eu ouvia na igreja sobre você, antes eu achava lindo quando o pastor pregava sobre você, e eu cantava: é tudo sobre você. Mas agora, por permanecer na fé, os meus olhos te veem pessoalmente. Eu pude provar de um Deus que vem e fala comigo pessoalmente, que responde os meus questionamentos, que me ensina, que me repreende e que me ama. Isso é porque a fé e a confiança nos aproximam de Deus. Então entenda uma coisa: muitos de nós aqui pedimos constantemente para viver um relacionamento mais forte com Deus. Isso é um alvo que nós temos como igreja. Mas diante dos testes que a vida impõe para nós, a primeira coisa que nós fazemos é fraquejar a nossa fé. E só para fechar, no texto de Hebreus que nós lemos lá no começo, diz que depois de falar sobre todos os heróis da fé, fala que todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Todos, sem exceção, foram aprovados por causa da sua fé. Todos os heróis descritos em Hebreu, além de serem aprovados, ouviram a voz do Senhor pessoalmente. Isso é relacionamento, intimidade de um Deus que não só nos ama, mas que também nos testa, mas que nos guarda, nos protege e se relaciona conosco. Se você puder, fique em pé, por favor. O pessoal do louvor pode subir já. Mas eu quero de uma maneira muito rápida aqui, gente, sendo muito sincero, fazer uma reflexão sobre a nossa fé. Porque a verdade é que talvez você já tenha uma caminhada com Deus. Talvez você não é alguém novinho na igreja. Você não é alguém que conheceu Jesus agora. Ou talvez você esteja começando agora. Você chegou há pouco tempo na igreja. Faz pouquinho tempo que você está aqui. Mas não importa essa questão agora. A pergunta é: como está o nível da sua fé? Será que diante de qualquer situação que se apresentar para a sua vida, será que diante de um desejo que você manifesta para Deus aqui no sábado, dizendo: Deus, eu quero te conhecer mais, Deus, eu quero ter um relacionamento maior com você, Deus, eu quero ouvir a tua voz, Deus, eu quero receber o teu Espírito Santo, será que diante desses pedidos, os testes que se apresentam para você como um retorno a isso, você responde mais com uma fé igual a de Jó, ou com uma fé que não consegue permanecer? Porque a verdade é que nós precisamos desenvolver em nós uma fé fortalecida. E só para finalizar, olha o que Jó diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. E fazendo um paralelo para isso que Jó disse lá em Jeremias, no capítulo 29, o Senhor diz, Jó estava dizendo que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. E quando Deus fala sobre planos, Ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A verdade é que tem gente aqui que está sendo testado, e se você está aqui nessa noite, entenda que não é uma obra do acaso. Se você veio até aqui essa noite, você já está vivendo essa rotina de vir à igreja há anos, tudo bem. Ou talvez você veio aqui hoje pela primeira vez, você nem entendeu ainda como você chegou aqui.
Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui, e a pergunta hoje é: como é que anda a sua fé? Porque se você quer ser alguém aprovado, se você quer viver a eternidade com Deus, se você quer experimentar um relacionamento próximo com Deus, se prepara para ser testado. Mas quem tem uma fé fortalecida permanece confiante, permanece descansando, tem certeza da salvação que só Jesus pode dar, e mais do que isso, experimenta de um relacionamento pessoal com Deus. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver, por favor. Permaneçam todos de olhos fechados agora, porque essa é a oportunidade de você ouvir Deus falando com você. Não sou eu aqui. Mas a pergunta que eu te faço é: como é que anda o nível da sua fé? Porque talvez hoje você precise sinalizar para Deus de que diante dos testes que você tem passado, você tem falhado, mas que hoje é o dia de fazer um compromisso com Deus e falar: Senhor, se a fé vem do Senhor também, eu preciso que o Senhor me fortaleça em fé nessa noite, porque aí pode vir qualquer teste. Eu vou dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou adorar no meio da tempestade. E se você precisa hoje fazer um compromisso com Deus, de permanecer com a sua fé fortalecida no Senhor, deixa a gente orar por você. Sai do seu lugar e vem até aqui. Ou você que tem passado por fortes testes, talvez Satanás tenha tentado roubar tua família, talvez Satanás tenha tentado roubar tua casa, tenha tentado roubar tua vida financeira, não importa. Hoje é o dia que você pode receber um toque precioso do Senhor, de um Deus que olha para nós e fala: calma filha, eu estou aqui, pode descansar, mas fortalece a tua fé. Então, em nome de Jesus, se você é alguém que precisa nessa noite fortalecer a sua fé no Senhor e falar: Senhor, eu tenho falhado nos testes, mas em nome de Jesus eu não vou falhar mais. Eu vou permanecer a partir de hoje. Eu vou permanecer firme. Eu vou permanecer como Jó permaneceu, porque eu sei que no final o que me aguarda é a aprovação de um Deus. É a aprovação de um Deus que vai olhar para mim e fala: seja bem-vindo, filho. Porque aqui na eternidade não há tristeza, aqui na eternidade não há problemas, aqui na eternidade há uma vida plena. O Senhor está chamando aqueles que precisam nessa noite dar um passo de fé. Nós vamos cantar aqui. Enquanto isso, se você quiser, ainda dá tempo, sai do seu lugar, deixa nós orarmos por você. E após a canção, eu vou voltar aqui para orar por todos nós, em nome de Jesus. Te
nome de Jesus, Pai. O Senhor Deus que está aqui nesse lugar, o Teu Espírito Santo que conhece e sonda o mais íntimo dos nossos corações, Deus. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor, olhando individualmente para cada coração aqui no Teu altar nessa noite, que o Senhor possa nessa noite os fortalecer em fé, Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, cada teste que o inimigo tem levantado, cada, Senhor, provação que tem aparecido, eles possam, Senhor, nessa noite receber uma porção, Pai, dobrada do Teu Espírito Santo, para assim como Jó, permanecerem diante de cada tempestade, diante do luto, diante da perda, ou diante de qualquer coisa que o inimigo tentar. Senhor, os fortalece no Senhor, para que eles permaneçam, Senhor, firmes, Pai, com a sua fé inabalável. Pai, gera diante deles aqui, Senhor, um conhecimento profundo do Senhor que gera a fé, Pai. E em nome de Jesus, Pai, nós clamamos nessa noite, Espírito Santo de Deus, que essa mesma fé que nos leva ao arrependimento seja a fé que os tome, Senhor, nessa noite, para que nenhum peso de condenação ou de pecado permaneça firme dentro dos corações de cada um dos Teus filhos e filhas aqui nesse lugar, mas que seja derramado hoje, através da fé, a graça da Tua salvação, a graça daquilo que o Senhor conquistou naquela cruz. E em nome de Jesus, eles sairão daqui nessa noite firmes e fortalecidos em fé, no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.